nome é Marcos Henrique de Araújo, eu sou pastor titular na Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Gostaria de, em 5 episódios, expor e analisar as resoluções de Jonathan Edwards. Primeiramente, é importante que nós definamos o que são resoluções. E resoluções são deliberações que um ser moral toma a respeito de sua forma de viver, pensar, agir e reagir. Refere-se a uma aptidão para decidir e manter o que se decidiu, mesmo em situações adversas. Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703, na pequena cidade de East Windsor, em Connecticut. O lar dos Edwards era de uma notável piedade e grande empenho intelectual. Edwards era o 5º filho do reverendo Timothy Edwards e Esther Stoddard Edwards, que tinha, além dele, 10 filhas. Desde sua adolescência, Edwards demonstrou um profundo zelo religioso e intelectual. Aos 12 anos, ele já dava sábios e piedosos conselhos às suas irmãs. Aos 6 anos, começou a estudar latim. Aos 13, já havia adquirido um respeitável conhecimento de grego e hebraico. Aos 14 anos, ele leu um ensaio sobre o entendimento humano, obra clássica do filósofo empirista John Locke. Edward estudou na escola de Yale, em New Haven. Graduou-se bacharel em 1720. No ano seguinte, ele iniciou a sua preparação teológica e 2 anos depois obteve o grau de mestre. Por 8 meses, ele pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York e atuou como professor assistente no colégio Yale por 2 anos. Quando ele era ainda aluno em Yale, entre os anos de 1722 e 1723, ele escreveu as 70 resoluções. É um texto contendo resoluções que ele se comprometia a ler toda semana e manter a respeito delas a mais estrita vigilância. Ele iniciou a elaboração dessas firmes resoluções com 18 anos e as finalizou com 19 anos de idade. Desde cedo, o dever de manter-se puro e irrepreensível era algo muito bem estabelecido em sua jovem e lúcida mente puritana. Tendo falado sobre o resoluto Edwards, quero salientar que uma das coisas que se destaca na leitura das resoluções é que elas possuem um caráter vitalício. Apesar de ser tão jovem, aos 18 anos, Edwards já estava tomando decisões que ele pretendia e de fato ele levou a sério durante toda a sua vida. Lá no preâmbulo das resoluções, ele afirma assim: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Na primeira das resoluções, ele diz: resolvo que farei tudo aquilo que seja para a glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Na segunda resolução também ele diz: eu resolvo permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. E resolvo também, na resolução 43, que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente
e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um culto a Deus. A resolução de número 65, ele diz: eu resolvo de que me tornarei exercitado em mim, mesmo durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, a sempre declarar meus caminhos a Deus e abrir toda a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e toda outra coisa sobre qualquer circunstância. Na resolução de número 66, ele, reafirmando esse caráter vitalício das suas resoluções, ele disse: eu resolvo que sempre me esforçarei para manter e revelar todo o lado benigno de todo o semblante de modo de falar em todas as circunstâncias de toda a minha vida, em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever seja diferente e exija de mim que seja de outra forma. Nós podemos ver que as resoluções foram tomadas ainda jovem, mas elas foram tomadas na intenção de serem vitalícias. No ano de 1740, Edwards recebeu a visita do evangelista inglês George Whitefield. E George Whitefield fala a respeito do seu tempo na casa de Edwards. E ele diz assim: senti neste tempo uma satisfação maravilhosa de estar na casa do Sr. Edwards. Ele mesmo é um filho de Abraão e tem uma filha de Abraão por esposa. Um casal mais doce que ainda não vi. Seus filhos não estavam vestidos com sedas e cetins, mas simples, como se tornaram os filhos daquele que em todas as coisas deveriam ser exemplos de simplicidade cristã. A vida familiar de Edwards retrata muito bem que ele levou a sério as suas resoluções durante toda a sua vida. Uma outra característica que salta aos olhos quando lemos resoluções de Edwards é a sua centralidade em Deus. Com todo bom leitor das Escrituras, Edwards observou que havia um claro enunciado de obrigação que pesava sobre os eleitos, a saber, a busca pela glória de Deus. Por isso, já na primeira resolução, ele diz assim: resolvo que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. Em todas as demais resoluções, nós podemos perceber este senso de dever. Pois na quarta resolução, ele se compromete a manter sua alma e seu corpo livre de tudo que não glorifique a Deus. Em suas palavras: resolvo também nunca negar alguma coisa, de alguma maneira ou algo difícil que seja no corpo ou na alma, menos ou mais que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. A glória de Deus era para Edwards um grande aferidor do que nós poderíamos chamar de legitimidade ou ilegitimidade de toda ação, intenção e reação. Na resolução de número 23, ele diz: resolvo tomar ação deliberada e imediata, sempre que me aperceber que possa ser tomada para a glória de Deus e que possa devolver a Deus sua intenção original sobre nós, seu desígnio inicial e sua finalidade. Caso eu descubra também que em nada servirá a glória de Deus exclusivamente, repudiarei tal coisa e a terei como uma evidente quebra da quarta resolução. Ele enfatiza também na 42ª, dizendo assim: resolvo que com frequência renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja e o qual reassumo solenemente neste dia. Nós vemos essa preocupação com a busca pela glória de Deus também na resolução de número 43, quando ele diz: resolvo que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um dia normal de culto a Deus. Na 44ª ele diz assim:
Resolvo também que nenhuma área desta vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações, apenas a área da vivência para Deus. E que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja que me leve a concretizar. Ele era bastante focado nessa busca pela glória de Deus. E a resolução de número 61 também reafirma dizendo: eu resolvo que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Por meio de uma disciplina férrea, por meio de uma dedicação contínua, Edwards fez deste ideal de buscar a glória de Deus aquilo que seria o referencial para a sua vida e ministério. Ele pregou um sermão chamado Deus glorificado na obra da redenção pela grandeza da dependência do homem sobre ele em toda ela. E neste sermão ele afirma assim: os redimidos têm todo o seu bem inerente em Deus. E os santos são belos e abençoados pela comunicação da santidade. E a alegria de Deus, como a lua e os planetas, são iluminados pelo sol. Em uma obra chamada Uma Dissertação a respeito da natureza da verdadeira virtude, ele diz: a mais importante busca das criaturas consiste neste conhecimento ou visão da glória de Deus e a beleza dele, sua união com Deus, conformidade, amor a ele e alegria nele. Ele escreveu uma obra chamada End of Creation, e traduzido seria a razão pela qual Deus criou todas as coisas. Ele enfatiza que Deus fez a sua glória como o fim último para a existência de todas as coisas. E ele diz que é perfeitamente razoável pensar que Deus tenha tido a si mesmo como finalidade última ao criar todas as coisas. Em sua preleção sobre os puritanos, suas origens e seus sucessores, o Dr. Martin Lloyd-Jones, falando sobre Edwards, diz o seguinte: acima de tudo, tendo lido esse homem, tentemos todos nós captar e reter sua maior ênfase, a glória de Deus. Não nos detenhamos em algum benefício que tenhamos recebido, nem mesmo com as experiências mais elevadas que tenhamos desfrutado. Procuremos conhecer mais e mais a glória de Deus. É isso que sempre leva a uma experiência genuína. Precisamos conhecer a majestade de Deus, a soberania de Deus, e precisamos termos senso do maravilhoso. Esta é a impressão que Jonathan Edwards sempre comunica e cria. Em seu livro Paixão pela Glória de Deus, John Piper faz a mesma observação. E falando a respeito de Edwards, ele diz: o mais importante do que sua própria singularidade era o seu foco de vida, pois sempre firmemente voltado para Deus, bem como sua paixão inabalável por observar tudo o que se podia ser percebido acerca de Deus nesta vida. E esta foi a essência das suas resoluções, essa busca contínua pela glória de Deus. E a última característica é que Edwards procurou fazer toda uma abordagem estritamente centrada nas Escrituras. Nós podemos perceber em todas as resoluções que existe uma base bíblica, ainda que não citada, mas nós podemos ver a clara orientação bíblica a nortear cada uma de suas resoluções. Tendo falado sobre Edwards e sobre as resoluções, quero encerrar enfatizando que Edwards ressalta ao estudante, ao que estuda os seus escritos e sermões, foi uma pessoa altamente consistente com sua visão original. Embora tenha escrito resoluções aos 18 anos, até aos 55 anos por ocasião da sua morte, ele as manteve firme e certamente levou a sério a prática de revisá-las todas as semanas. Que nós aprendamos com ele a termos também uma mentalidade resoluta para seguirmos a Jesus como Jesus quer ser seguido. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.